Graças, paz, boa noite, queridos. Mais uma vez, juntos para louvarmos o Senhor nesse culto maravilhoso que Ele nos proporciona. Amém? Eu vejo a glória do Senhor em nossas vidas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a Sim, glória Senhor. do Senhor hoje aqui. Cante. A sua mão, seu poder sobre mim. Milagres sobre nossas Os vidas. céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. Sim, Senhor. A sua glória Vem nos inundar, Senhor. Vou levantar as mãos. Levante suas mãos e adore. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Vem nos inundar, Senhor, com teu poder. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor vai nos tocar assim nessa noite, com poder, vai nos visitar. Mais uma vez do início, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. o amor Neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sim, Senhor, A sua mão, seu poder sobre a mão mim. sobre nossas vidas. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Vem, O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. nos inunda, Senhor. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor Vou me louvar o tocar. seu nome, Porque sinto o Senhor me vou louvar o seu nome. Porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! O Senhor está nos tocando nessa noite com cura, com libertação, com poder. Aleluia! Eu convido você a pegar a sua oferta nesse momento, para que nós possamos estar devolvendo a Jesus, devolvendo a Deus o melhor da nossa adoração. Amém? Pegue sua oferta, separe seu dízimo, a sua oferta. E eu quero estar orando nesse momento, para que nós possamos fazer isso como parte da nossa adoração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oferecemos ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor nessa noite. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. É como gratidão, Senhor, forma da nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. O Senhor tem nos proporcionado grandes alegrias. Por isso nós te ofertamos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria, queridos, estar cantando esse louvor profeticamente, para que o Senhor esteja visitando, Senhor, os nossos pastores. Visita, Senhor, os nossos pastores nessa noite e ministre no coração deles a cura, a libertação. Visite o pastor Jacinto, o pastor Nauro, o pastor Arlindo, que está fazendo aniversário hoje. Visite cada um deles, Pai, e derrame, Senhor, uma unção poderosa. O
Cacá, o pastor Carlos Stresler, nossas vidas, nossas famílias, Deus. Cantemos. Declaremos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, cura, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus, aqui não há lugar pro mal, aleluia, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei, por isso nos prostramos, nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso, poderosíssimo, transformar as nossas vidas. Vem, Senhor, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Vamos nos render diante dele, nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és, sim, Senhor, poderoso, nos visita nessa noite com poder, com graça, com força, Senhor, nada pode impedir teu Espírito de agir. Opera, Senhor, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. Aplauda Ele. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Fala conosco agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A Deus. Amém. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Palavra do Senhor. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Que a tua palavra venha impactar o nosso coração, coração de todos os ouvintes. O poder do teu Espírito Santo possa nos convencer a viver uma vida piedosa, íntegra, cada dia mais profunda, próxima à imagem de Cristo, conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, faz a tua obra, um milagre nesta noite pela exposição da tua palavra, que ela
possa superar todas as minhas limitações. E assim o seu povo será abençoado, será alimentado com a tua palavra. Ó Deus, que vidas venham se render a ti por meio da exposição da tua palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a minha oração. Eu peço, não somente minha, mas de todo o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem à vontade. Palavra de Deus para nós. A palavra de Deus nesta noite, ela fala para nossas vidas a respeito de uma pessoa completa, um homem completo, uma mulher completa. A palavra, ela nos leva a refletir esse salmo, Salmo 1. Acredito que não é à toa que ele foi colocado como o primeiro dos salmos. Esta entrada, esse prefácio aí do livro, e com um propósito bem específico, porque esse salmo, ele nos fala a respeito de uma pessoa completa. O que é uma pessoa completa? Nós podemos separar a meditação desta palavra, desse salmo, em pelo menos 3 partes, sendo a primeira delas, onde nós vamos compreender e definir o que é uma pessoa completa. O que vem a ser esta pessoa completa e por que eu preciso ser uma pessoa completa. A segunda parte, ela fala a respeito dos ímpios. E é exatamente a oposição de uma pessoa completa, uma pessoa que ela não é completa, ela não é e não pode ser satisfeita, não pode satisfazer a si mesma. E a terceira parte, nós vamos nos atentar para um exemplo de um homem completo, uma pessoa ideal que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Deus perfeito, pessoa completa que nós devemos olhar e espelhar a nossa vida, como uma referência para nós. Então, a primeira parte, queridos irmãos, nós olharmos para este salmo. Ele faz ali um contraste entre o justo e o ímpio. E ele mostra aqui de uma forma bem clara, porque de um modo geral, todos nós buscamos ser uma pessoa realizada. Buscamos realizações, buscamos ser uma pessoa completa. E como nós buscamos esta realização? Como é que ela vem até a nossa vida, como nós aplicamos isso na nossa vida? Todos nós, todos os dias, buscamos realizar alguns anseios da nossa alma. Por exemplo, algumas pessoas buscam ser pessoas realizadas, ou têm a ideia de uma pessoa realizada, quando elas pensam o seguinte: olha, quando eu ter todos os relacionamentos saudáveis dentro de casa, na família. Às vezes uma pessoa que tem uma série de problemas familiares, e ela diz: quando eu resolver todos esses problemas familiares, eu serei uma pessoa completa. Ou às vezes pode acontecer da pessoa ela ter um sonho, um projeto de alcançar ou comprar algum bem material. Ela quer dizer, por exemplo, ela pensa: quando eu ter a minha casa própria, eu vou ser um homem realizado. Ou aqueles que têm podem dizer: quando eu acabar de pagar a minha casa, vou ser uma pessoa realizada. Ou um carro, ou, por exemplo, um estudo. A pessoa pode, às vezes, pensar: eu serei um homem completo, ou, no caso, a mulher, a pessoa pode pensar: eu vou ser completo quando eu terminar os estudos, se eu entrar na faculdade, ou se eu terminar o ensino médio, ou se eu terminar o fundamental, ou se eu terminar um curso livre, ou se eu terminar a graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, ou seja lá o que for, ou se eu passar num concurso, ou se eu ter um emprego, ou se, enfim, eu ser curado de uma enfermidade. Este ideal que nós queremos e buscamos muitas vezes de uma pessoa completa, às vezes nós amarramos esta ideia de uma pessoa completa a uma lista de coisas que nós muitas vezes
queremos colocar aquilo como o ideal de uma pessoa completa. Aí eu pergunto para você, qual é a característica de um homem completo? Será que é aquele que conquistou esses projetos, planos, sonhos, ou aquele que luta e está pensando em conquistar, o que não é errado, né? Querer buscar e querer conquistar, mas o que é o ideal de uma pessoa completa? Seria então aquele que alcançou essas metas, um homem, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa completa. O que a palavra de Deus nos mostra a respeito de uma pessoa completa, uma pessoa realizada? Nós olhamos para este salmo e nós vemos, queridos irmãos, como a Bíblia define um homem realizado, um homem completo, um homem que tem todas as áreas da sua vida plenamente satisfeitas, plenamente completa. Porque todos nós buscamos esta realização, buscamos de alguma forma sermos plenamente completos, mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus define como uma pessoa completa. Lembremos o seguinte: primeiro, que o homem por si mesmo, a palavra mostra que ele não pode produzir esta realização. Ou seja, não consiste no produto da sua ação, de si mesmo. Por quê? Porque ela vem de fora, esta realização, este ser completo. Vamos olhar para o seguinte: quando nós falamos neste ideal de homem, desse homem completo, o salmista ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira palavra utilizada neste verso é bem-aventurado. E este bem-aventurado está sempre ligado a algo como mais do que uma felicidade, mais do que ser feliz. Então, o termo felicidade, quando é turbinado, né? Um termo felicidade, alegria, realização, um termo de uma pessoa ideal, quando ele é calibrado, nós podemos usar então esta palavra bem-aventurado. E ele diz, bem-aventurado, ou seja, uma felicidade plena, uma felicidade completa está em uma pessoa. E quem é esta pessoa? E qual é o perfil desta pessoa? Como a Bíblia mostra que é esta pessoa? Ele diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha como ele mostra o salmo e ele monta esta poesia como uma ideia de gradativo. Algo gradativo, por quê? Ele usa 3 verbos aqui. Olhem comigo, acompanhem comigo o verso primeiro. Ele diz, bem-aventurado, ou seja, é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios. Porque eu posso me perguntar para aqueles que não temem a Deus, o que eles fariam nesta situação? Qual é o conselho que eles têm para a minha vida? Ou, às vezes, um ator famoso, uma personalidade, né? Uma pessoa da mídia, ou, às vezes, alguém de influência no nosso meio, que não tem temor de Deus, que não teme a Deus. O que aquela pessoa faria? E eu começo a me espelhar e olhar para aquela pessoa como uma referência para a minha vida. Então, isto é andar no conselho dos ímpios. Então, vamos pensar de uma forma gradativa. Para o servo de Deus, o crente, esses 3 níveis. Primeiro, aquele que anda no conselho dos ímpios. Ele olha os ímpios e tem inveja dos ímpios. Ele quer imitar os ímpios. Ele quer agir como os ímpios agem. Mas ele não age assim. Mas ele olha e ele admira aquilo. Ele acha bonito, ele acha agradável. Ele acha, olha, eu posso fazer isso também. Mas ele não faz. Então, a princípio, ele está apenas andando, né? Olhando esses conselhos, ele anda e olha esses conselhos, ele diz, anda no conselho dos ímpios. Mas aí muitas vezes ele não para ali, né? Aliás, ele para ali, né? Ele se detém
no caminho dos pecadores, ou seja, ele admira o conselho dos ímpios, acha interessante aquele conselho que ele recebe, né, a forma que eles agem, ele acha interessante, então ele para para ouvir. Ele para ouvir. Ele ainda não expõe os seus pecados publicamente, mas ele tem uns pecados no coração, guarda, ainda caminha com os irmãos, caminha na congregação dos justos, mas ele parou, agora não só admira, como também escuta o conselho dos ímpios. Ele para ouvir. Fale-me mais sobre esse assunto. Eu quero ouvir mais como você resolve essas situações. Eu quero saber mais como agir assim. Então ele não somente andava ouvindo, mas agora ele para, ele detém. E o terceiro ponto, quando ele diz assim, aí a pessoa desce um degrau, ele diz assim, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora não somente ele admira, não somente ele para ouvir, mas agora também ele se assenta na roda dos escarnecedores. E o termo usado aqui pelo salmista como escarnecedores são aqueles que não têm o menor temor de Deus, aqueles que não se preocupam em nada com o juízo de Deus, mas eles agem de uma forma deliberada e pecam sem se preocupar em ofender a Deus, a sua palavra, em agir publicamente. Agora não tem mais reservas, ele peca de uma forma deliberada, sem se preocupar com quem vai olhar, se é vergonhoso ou não o que está fazendo, mas já faz de uma forma pública, já faz de uma forma que todos possam ver. Então ele se assenta na roda dos escarnecedores. E a palavra de Deus diz que este andar gradual, que vai declinando, é algo que uma pessoa completa não pode agir. Ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Antes, o seu prazer, a sua satisfação, ela está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então a satisfação da nossa vida precisa estar na palavra de Deus. Um homem completo, uma pessoa completa, ele tem a sua satisfação na palavra de Deus. Um pregador antigo, ele disse o seguinte: ninguém vai ao céu por medo, ninguém vai chegar no céu por medo do inferno. Ninguém chega no céu porque estava com medo do inferno. Nós precisamos de um relacionamento com Deus. Precisamos de um relacionamento com a sua palavra. Precisamos amar a palavra de Deus, amar a Deus, olhar para a sua palavra, a palavra queimar, derreter o nosso coração, ela arder em nosso coração, porque o ser humano, ele precisa de prazer para viver. Precisa de prazer para viver. E o prazer, onde está o prazer da vida? O salmista coloca aqui, o prazer desta pessoa está na lei de Deus, está na lei do Senhor. E quando ele diz lei, aqui ele está se referindo à Escritura, é tudo que eles tinham na época. Então ele está dizendo, a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, está em ouvir a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus, e ele diz, na sua lei medita, ele pensa profundamente nas Escrituras Sagradas. Na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, então, é refletir profundamente, pensar sobre. Uma pessoa completa, ele medita profundamente na lei de Deus, ele ama a lei de Deus, ele se orienta na lei de Deus. A sua paixão, o seu desejo, o seu prazer, o seu deleite, ele não está em olhar para o que o mundo faz, para o que o mundo
Ele não quer copiar as pessoas do mundo, da fama, da mídia, das redes sociais, mas o seu prazer, o seu deleite está em buscar a palavra de Deus, está no refrigério da palavra de Deus para a sua vida, para a sua alma. Não está no jogador de futebol, não está na atriz da novela, não está nos youtubers, mas o seu prazer está na lei de Deus, na palavra de Deus, está em olhar o que a palavra de Deus espera da minha vida e o que eu preciso fazer para agradar o meu Senhor. Este prazer, esta meditação profunda na lei de Deus, meditando dia e noite, este é o perfil de um homem completo. E a sua mente, então, a mente de um homem completo, de uma pessoa completa, ela não tem espaço para o pecado. Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz, tudo que ocupa a mente de um homem completo, de uma pessoa completa. Ele diz assim, quando eu digo homem e mulher, né? Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O pensamento de um homem completo, de uma pessoa completa, está cheio dessas virtudes. Então, ele diz, pelo contrário, feliz é o homem que não anda nesses conselhos, não se detém, não assenta nessa roda de escarnecedores, mas o seu prazer, a sua delícia, a sua realização diária está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite. E ele compara essa pessoa completa a uma árvore. Ele traz a comparação dizendo, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Olha que maravilha. É como árvore plantada, uma árvore que alguém plantou ali. De onde veio essa árvore? Alguém a plantou. Qual a origem dela? Alguém colocou ali onde ela cresce. Como ela chegou lá? Ela cresce junto a fontes de águas. E ela chega lá porque alguém a plantou. O Senhor plantou aquela árvore. Assim é a pessoa completa. O Senhor planta ela na beira de ribeiros que tem águas abundantes, que refrigeram, que revigoram a vida. E ele diz o seguinte, esta árvore, ela produz fruto. Ele diz, no seu devido tempo, ele dá o fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. A prosperidade é algo que o homem busca, é algo bom. E a Bíblia diz assim, tudo que este homem faz, ele compara este homem completo, essa pessoa completa, a tudo que ele faz, dá o fruto no tempo certo. Qual é esse fruto? O fruto que agrada a Deus. O fruto que o Senhor pode ir até aquela árvore, e não como aquela figueira próximo ao templo, e só achar somente folhas. Não, é uma árvore que dá fruto, que o Senhor pode se deliciar nela. E ele diz, esta árvore dá o seu fruto, e diferente dos ímpios, que têm as suas folhas como comparadas a uma palha, que embora tenham uma aparência bela, e que não passam de vaidade, mas as folhas deles são secas, são mortas. O ímpio, ele pode imaginar que está tudo bem, que a vida dele é uma vida de prazeres e está tudo certo, e está tudo maravilhoso, mas a vida dele é como uma palha. E o justo não, o justo ele tem as suas folhas verdejantes, as suas folhas não murcham. O justo é abençoado onde ele coloca as mãos. O homem que teme a Deus,
O homem que teme ao Senhor, ele tem a bênção onde ele coloca a planta dos seus pés. Deus o abençoa, Deus o fortalece, Deus protege a vida dele, Deus guarda a vida dele, Deus renova a vida desta pessoa completa, Deus abençoa tudo que ele faz. Onde ele chega, a bênção de Deus está ali, a luz de Cristo está raiando, brilhando ali naquele lugar. É assim aquele que teme ao Senhor, aquela pessoa completa, Deus a capacita, Deus a fortalece. Deus, ele é um filho da paz, Deus abençoa com paz onde ele está. E Deus pode fazer essas coisas e abençoar. Agora, a partir do verso 4, nós lemos uma oposição a todas essas bênçãos, uma oposição a todas as bênçãos recebidas aqui, porque ele diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios, eles não têm essas bênçãos completas, não são pessoas realizadas e completas, e por mais que tenham aparência, eles não passam de palha seca. Ele diz: os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Então, mostra o juízo de Deus para os ímpios, que virá o juízo de Deus para os ímpios, em que eles vão sofrer o juízo do Senhor, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que escarnecem da palavra de Deus, como ele disse no verso 1, a roda dos escarnecedores, aqueles que não se importam mais com o pecado, não se importam em pecar, não temem Deus, não temem o juízo, não temem a palavra, eles pensam o que importa. Salmo 14 diz o tolo no seu coração: onde está Deus? Ou seja, na mente dele, não importa se Deus está olhando ou não, mas ele não tem temor nenhum. Esses são os escarnecedores, sofrerão o juízo de Deus, não prevalecerão no juízo, porque eles acham que são muito espertos, que são bons, eles acham que realmente podem escapar de qualquer coisa, mas a palavra garante: os ímpios não prevalecerão no dia do juízo do Senhor. Não vão prevalecer. E nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós precisamos entender que estar longe da congregação, separado do povo de Deus, é estar separado de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, Jesus Cristo, primogênito, Filho de Deus, a igreja que é o corpo de Cristo. Separar da igreja, não estar em comunhão com a igreja é não estar em comunhão com Cristo. Precisamos da comunhão dos irmãos, precisamos andar juntos, em comunhão, na graça e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos andar em amor uns com os outros, suportando-nos uns aos outros no temor de Deus, no amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, essa história de pessoas que não querem ter um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, elas, na verdade, não querem ter um compromisso com Cristo. Nós precisamos de um compromisso com Cristo. Precisamos de um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo. Faz parte do processo. Porque ele diz: os ímpios, eles não permanecem na congregação dos justos. Já teve a experiência de colocar, de pegar um cavaco ali na mão, uma ferpazinha ali na mão, e aquilo ali te incomoda, você não consegue tirar, fica ali tentando tirar e fica aquela angústia. Aquilo ali não é do corpo, tanto incomoda para o corpo repele. Então precisamos entender que para permanecer no corpo tem que ser do corpo. Tem que ser do corpo. Não posso permanecer no corpo se não é do corpo. Então, um corpo estranho ao nosso corpo, automaticamente ele não permanece. Mas nós precisamos entender a importância de viver na congregação dos justos, como o Senhor disse. E ele diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá. O caminho dos ímpios é um caminho de morte, é um caminho de perdição, é um caminho de destruição para a nossa vida. Agora, quando nós olhamos para o ideal, então, de um homem completo, uma pessoa completa, nós olhamos para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta pessoa completa, o exemplo de retidão e perfeição para a nossa vida. O Senhor Jesus, lá na transfiguração, Mateus capítulo 17, Deus disse para os apóstolos que estavam com ele: este é meu filho amado, a ele ouvi. Pedro testemunha isso lá na primeira carta de Pedro. Na sua primeira carta, no capítulo 1 e capítulo 2, ele diz: olha, nós ouvimos a voz que dizia: este é o meu filho amado. Ou seja, aquele que Deus considera o ideal, uma pessoa, da pessoa completa. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que agradou a Deus em todas as coisas, nunca pecou, nem mancha alguma houve nele, na sua pessoa, mas ele sendo esta pessoa completa. Cristo é aquele que pode trazer a satisfação da vida, pode trazer a vida para todo aquele que se achegar a ele. Nós precisamos então nos achegar ao Senhor Jesus Cristo, olhar para o nosso coração. Se queremos ser pessoas completas, pessoas realizadas, nós precisamos andar com Jesus Cristo, precisamos conhecer Ele, precisamos acordar com Ele, precisamos ir dormir com o Senhor, precisamos falar com Ele todos os dias, precisamos amá-lo, precisamos caminhar com Ele, precisamos aprender, precisamos sofrer com Ele também. O sofrimento faz parte do processo também. E a palavra diz, lá em Pedro ele diz: não somente a voz que nós ouvimos, mas nós também temos o testemunho dos profetas que dizem que Jesus é aquele que Deus se agrada. Amém? O ideal da pessoa completa. É aquele que satisfaz. Porque primeiro, lá em João ele diz, no capítulo 1, que Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva que satisfaz a nossa alma. Ele diz: aquele que encontra o seu prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Cristo é a palavra. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Diz em Hebreus. Cristo também disse: eu sou aquele que crê em mim, João capítulo 7, ele diz: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Esta fonte, queridos irmãos, que a árvore, que esta pessoa completa precisa ser abastecida, revigorada, essa fonte é Cristo. Cristo é essa fonte. E ele diz: eu sou a água da vida. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse também em João capítulo 8: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele também disse: eu sou a porta. Ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então o Senhor Jesus é esta pessoa completa. Nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo se queremos ser pessoas completas, segundo as Escrituras Sagradas. Eu quero, neste momento, fazer esta pergunta a você. Olhe para o seu coração e reflita: você é uma pessoa completa? Você é esta pessoa completa? Cristo Jesus é aquele que quer completar o seu ser. Ele é tudo. Ele dá a vida, a salvação. E aquilo que
era a morte, Ele traz vida. Amém? E a vida com abundância. Eu quero orar por você neste momento. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, hoje é o momento, hoje é o dia de você entregar o coração a Cristo, porque este mundo passa. Não adianta acharmos que somos pessoas realizadas e completas longe de Deus. Não, queridos. É uma grande ilusão. É uma grande ilusão. É como um monte de palha que logo, logo vai vir o vento e vai levar aquela vaidade embora. Nós precisamos então de Cristo. Precisamos do Senhor Jesus no nosso coração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença para Te adorar e para Te glorificar. Se aqui alguém dentre nós que ouviu a Tua palavra e crê que o Senhor pode fazer assim, milagre, abrindo o coração, abrindo a mente, trazendo salvação e tornando esta pessoa uma pessoa completa. Eu oro a Ti neste momento, Senhor, para que este milagre seja feito e haja salvação entre nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham nas redes sociais. Você fique aí na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos a você uma excelente semana e continue aí acompanhando e compartilhando também esta mensagem que com certeza vai abençoar muitas vidas. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém?